Olá pessoal, tudo bom? Professor Eliel. Alguns alunos me falaram assim, professor, não poderia filmar um pouquinho mais cedo? Mas, gente, depende da disponibilidade do horário, tá? Se você não pode assistir à noite, ao vivo, mas tá aí, tá? Para vocês assistirem a qualquer momento, tudo bem? E em breve eu estarei jogando esses vídeos também para a minha página, tá? No YouTube, ok? Vamos agora, alguns alunos estão pedindo, né, porque está chegando as provas aí, e a parte aí final de um dos conteúdos, que é as grandezas proporcionais. Tá? Tem muitos alunos ainda com certas dificuldades, tá? Então vamos em dois exercícios para exemplificar melhor um pouco, né, essas situações, ok? Então lá vamos nós para dois exercícios, grandezas proporcionais. Bom, o primeiro exercício, ele fala de um ônibus, aí tem um enunciado todo elaborado, né? Aqui eu já peguei os dados para nós, para a gente poder facilitar a interpretação dos dados. Então é um ônibus que se desloca com velocidade de 80 km por hora e ele percorre 400 km em 5 horas. Aí diz que se esse ônibus percorresse com velocidade de 100 km por hora, qual seria o espaço que ele ia percorrer? Então, em 7 horas. Então, aqui percorre 400 km com velocidade de 80 km por hora em 5 horas. Aqui, o mesmo ônibus, só que agora a velocidade dele é de 100 km por hora e o prazo dele foi de 7 horas. A viagem dele durou 7 horas. Então, ele quer saber quanto ele percorreu, ok? Bom, pessoal, então como vocês estão vendo, nós vamos colocar os dados para podermos analisá-los em forma de colunas. Então, o primeiro dado, ele está falando da velocidade. Então, vamos escrever aqui a velocidade. A unidade de medida é em quilômetros por hora. Então, nós temos aqui o 80. O outro detalhe que ele dá é percorre 400 quilômetros. Então, isso aí é uma distância percorrida. Então, aqui é uma distância que ele percorre. Essa distância está em quilômetros e ele percorreu 400. Depois em 5 horas. 5 horas é uma unidade de tempo e esse tempo está em horas. Então nós vamos deixar aqui o tempo em hora. E agora o segundo dado nós vamos colocar conforme cada item. Então velocidade 100 aqui. Percorre a distância. Qual a distância que ele percorre? Eu não sei, ó, ponto de interrogação. Eu não sei. Quando eu não sei alguma coisa, eu chamo de X. Em 7 horas. Então, o tempo em 7 horas. Ok? Aí, ó, faz o seguinte, para facilitar a sua vida, você vai adotar um sentido aonde está o X. Então, no nosso caso, na coluna do meio, está o X. Então, nessa coluna, eu vou adotar um sentido, ou para aumentar ou para diminuir. Eu não vou olhar os números ao lado, eu vou esquecer deles, nem vou pensar neles. Eu só vou olhar realmente nesse X aqui e vou dar um sentido para ele. Por exemplo, eu vou dar um sentido para ele de diminuir. Ok? Que ele vai diminuir. Então eu vou falar assim, olha, a minha distância percorrida deve diminuir. Então eu não olhei os números, eu simplesmente me baseei que essa distância ou ela vai aumentar ou vai diminuir. Eu adoto, então eu adotei para diminuir, ok? Se eu adotasse outro sentido, vai problema? De jeito nenhum. Por isso que é uma grandeza proporcional, tá? Não há problema algum. Então, ó, eu estou dizendo que a minha distância diminui. Agora eu vou perguntar através da distância o que acontece com as outras duas colunas. Então, por exemplo, com o tempo. Se a minha distância percorrida diminui, o que deveria acontecer com o meu tempo de viagem? Ok? A minha distância, ó, eu coloquei que ela está diminuindo. Se a minha distância está diminuindo, o que deveria acontecer com o meu tempo de viagem? Ele deveria o quê? Deveria diminuir também, ok? Não se apeguem aos números. Ah, tá de 5 para 7. Não se apeguem aos números, tá? Se apeguem somente à pergunta. Adotem o X e a pergunta. Então, o que deveria acontecer com a minha hora se eu estou diminuindo aqui a minha distância percorrida? O meu tempo de viagem deve diminuir, ok? Agora,
no mesmo x, nós vamos perguntar em relação ao x com a outra coluna, tá? Então, ó, se eu estou diminuindo a minha distância percorrida, o que deveria acontecer com a minha velocidade, tá? Ó, pensa bem, eu estou diminuindo a distância percorrida. O que deveria acontecer com a minha velocidade? Então, a minha velocidade deveria diminuir também. Eu estou diminuindo a distância, eu não tenho pressa para chegar, porque eu estou diminuindo a minha distância. Se eu não tenho pressa para chegar, então a minha velocidade ela deveria também diminuir. Ok? Então, isso é o que importa para nós. Essas setas que vão indicar o seguinte: as setas na mesma direção do nosso x é uma grandeza diretamente proporcional. Olha lá, tanto a hora quanto a velocidade. Grandeza diretamente proporcional. E o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, que você vai pegar a tua coluna onde tem o número e o x, pôr uma barrinha entre eles, transformou em razão, colocar um igual e escrever as outras duas colunas. As outras duas colunas, por ser diretamente proporcional, então você vai escrever do mesmo jeito que ela está, tá? Então é 80 sobre o 100 vezes, em forma de produto, o 5 sobre o 7. Observe o seguinte, que aqui como é fatores, a ordem não se altera, ok? Desde que, se eu peguei o 400 sobre o x, por ser diretamente proporcional, vem na mesma sequência, tá? Quem está em cima, o 80 sobre 100, quem está em cima, o 5 sobre 7. Bom, vamos simplificar. Esse zero com esse zero aqui vai embora. Alguns alunos preferem não simplificar, outros amam simplificar. Eu também gosto muito de simplificar por causa que alivia para nós o cálculo. Então, por exemplo, ó, cancelei esse zero com esse zero aqui. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 10. Como é uma fração, aqui em cima eu tenho 5. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 10 e eliminar com aquele 5 lá. O que vai acontecer? Quando eu divido por 5, aqui, meu resultado é 1. Quando eu divido esse 10 por 5, esse resultado aqui é 2. Alguns colegas colocam aqui, ó, a divisão por 5. Então, pegou esses dois e dividiu-os por 5. Então, aqui deu 1 e aqui deu 2. Eu posso pegar aquele 8 também, ó, com esse 2 que sobrou. Então, eu vou pegar esse 8 com esse 2 que sobrou. Quando eu divido 8 por 2, aqui dá 1 e aqui vai dar 4. Então, alguns não gostam de simplificar por causa disso. Eles falam que fica muitos números, tá? Mas, ó, pode ver, eu risquei e fui colocando quem está sobrando em cima, tá? Para tentar mostrar direitinho, ok? Então, vamos lá. O que sobrou? 400 sobre x, igual, aqui sobrou 4, embaixo sobrou 1, vezes aqui em cima sobrou 1, sobre aqui embaixo sobrou 7. Esse 5 que está aqui, lembra? Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês que eu dividi por 5, tá? Não é que sobrou, é a divisão que eu fiz por 5. Bom, agora isso aqui é um produto, né? Eu vou colocar uma seta aqui para continuar. 400 sobre x igual 4 vezes 1 é 4, sobre 1 vezes 7 é 7. Agora nós precisamos carregar a direção, lembra? Multiplicação x para achar o valor. E hoje aconteceu um fato interessante na aula, que uma aluna do 7º ano, ela falou assim, professor, olha que legal, se ali é 400 e aqui é 4, nesse exemplo meu aqui, né? O que está acontecendo entre esses dois números? Ah, simples, aqui eu tenho 2 zeros, esse número 4 está multiplicado por 100. Então, para ser igualdade verdadeira, era só pegar esse 4 e multiplicar por 100. E o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então isso quer dizer o quê? Que eu não preciso nem multiplicar x para verificar que a minha resposta final vai ser de 700. O que é o 700? Está no lugar da distância. Qual a unidade de distância? Quilômetro. Então a resposta aqui é 700 quilômetros. Ok? Quem não lembrar disso, é só pensar, bom, a igualdade, produto dos meios igual produto dos extremos. E faz lá o famoso cálculo da multiplicação da regra de 3. Então, x vezes 4, 4x. Igual 400 vezes 7, 7 vezes 400. E aí vai isolar o x, né? 4x igual 7 vezes 4 é 28, agrega 2 zeros. Passa o 4 dividindo,
olha lá, você vai chegar no nosso amigo 700 quilômetros. Ok? Tranquilo? Pessoal, esse aqui, como vocês viram, foi um exercício onde saiu grandezas diretamente proporcionais. Isso surgiu devido à nossa pergunta. Eu tenho um segundo exercício que diz assim o seguinte, é uma valeta. Então, são homens trabalhadores que estão numa estrada e eles estão abrindo uma valeta nessa estrada. Então o enunciado fala que o comprimento da valeta é de 50 metros, a unidade desse comprimento está em metros, a profundidade dessa valeta é 2, também 2 metros, o número de operários que estão trabalhando são 10 operários e eles trabalham durante 6 dias. Aí o enunciado pergunta, quantos dias levarão para 16 funcionários fazerem uma valeta de 80 metros de comprimento por 3 metros de profundidade? Então, olha só, aqui aumentou o número de colunas, mas todas com as mesmas unidades. Aqui é comprimento em metro, profundidade em metro, números de operários e dias. Como eu falei para vocês, nós vamos primeiro adotar para o X. Aquela hora lá adotei para baixo, então, vai adotar para cima? Não, pode ser, não tem problema algum. Você adota um sentido para o X, tá? Aonde estiver o X, a coluna do X, é eles que mandam, ok? Então o X está aqui, então é essa coluna que vai mandar. Então, eu vou adotar agora para cima. Tudo bem? Estou adotando sentido para cima. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu número de dias vai aumentar. É isso que eu estou dizendo, tá? O meu número de dias vai aumentar. Então, com essa suposição, agora a partir desta, eu passo para as demais colunas. Então, nós vamos assim. Se o meu número de dias aumenta, dias de trabalho aumenta, o que deveria acontecer com o número de operários? Vamos pensar? Se eu estou aumentando dias de trabalho, o que deveria acontecer com o número de operários? Deveria o quê? Isso, deveria diminuir. Se eu tenho mais dias para trabalhar, para que colocar um monte de gente para trabalhar? Eu posso colocar menos gente para trabalhar, tem bastante prazo, ok? Então essas perguntinhas que a gente tem que analisar, tá? Então, estou aumentando meus dias de prazo, estou aumentando os meus dias. O que deve acontecer com o número de operários que trabalham lá para fazer essa obra? Deve diminuir. Aí, de novo, eu volto no X para formar as outras colunas. Se eu estou aumentando o número de dias, o que deve acontecer com a profundidade dessa valeta? Olha, se eu estou aumentando dias, eu vou trabalhar mais, quer dizer que esse buraco aqui vai aumentar. Então a minha profundidade, ela vai crescer, então ela vai aumentar mais, ok? Como eu falei para vocês, nunca se apeguem aos valores, tá? É sempre a pergunta, o que deve acontecer? Então, olha lá, se eu estou aumentando os meus dias trabalhados, o que deve acontecer com o comprimento desta valeta? Bom, se eu estou aumentando os dias, os caras vão cavar mais, então vai aumentar o comprimento. Então aqui também, nós temos, que vai aumentar o comprimento da valeta. Aí o que aconteceu? Dos dias para operários, setas opostas. O que é isso? Grandeza inversamente proporcional. Do dias para profundidade, o que temos? Setas, mesmo sentido. O que é isso? Grandeza diretamente proporcional. Dos dias para o comprimento, o que aconteceu? Setas no mesmo sentido. O que é isso? Grandeza diretamente proporcional. Para que tudo isso? Simplesmente para quando você equacionar o 6 sobre o x, sempre o x vem primeiro e o igual. E as demais colunas em forma de produto. Eu, assim, digo, né, não é uma regra, mas assim, se você começar, por exemplo, adotou para o x e começa sempre por ele, nunca vai dar errado, ok? Olha só, comecei pelo x, coloquei ele lá, coloquei o igual, agora eu vou colocar as demais colunas. O Jeep, grandeza inversamente proporcional, o que acontece com ela? Há uma inversão nos seus valores, por isso que ela é inversamente proporcional. Então, o 6 está em cima, aqui é o 10, não é? Eu vou inverter. Quem vai vir em cima vai ser o 16. Então, aqui vem 16 e o 10 vai embaixo. E os demais? Então, é vezes. Olha,
A seta para cima da coluna do x, seta para cima, então vem do mesmo jeitinho, o 2 e o 3. Vezes, por que vezes? Porque eu tenho uma outra coluna. E olha, seta para cima, então eu terei o 50 sobre o 80. Ok? Equacionamos, vamos simplificar para facilitar a nossa vida. Cancelei esse 0. Sabe esse 8 que está aqui? Vai embora com aquele 16. Esse 8 aqui virou 1. 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 deu 2. Aonde mais? Isso, esse 10 que está aqui, ó, com aquele 5, né? Esse 10 vai embora com esse 5. 5 dividido por 5 é 1. Esse 10 dividido por 5 vai dar 2. Olha o que aconteceu aqui, ó, 2 e 2. Esse 2 pode ir embora com esse 2. Aqui nós teremos 1 e 1, ok? O que sobrou, vamos escrever o que sobrou. 6 sobre x igual 1 sobre 1, que multiplica 2 sobre 3, que multiplica 1 sobre 1. Esse, você pode, lógico, com certeza, fazer direto. Eu sempre falo, pessoal, sempre o mais fácil para vocês, tá? Então é unidunité, faça sempre o mais fácil para você. Então eu tô colocando aqui só para mostrar para vocês que eu simplifiquei e os caras estão aqui, tá? Eles não sumiram, não fiz mágica, é pura simplificação. Bom, aqui vai dar 2/3, ok? Então nós teremos 6 sobre x igual a 2/3. Vamos lá? Vai aplicar a regrinha de 3? Vamos? Então tudo bem. O produto que nós vamos fazer aqui, ó, o produto dos meios, igual ao produto dos extremos. Então nós teremos 2 vezes o x, 2x, igual 6 vezes 3, 18. Eu quero o valor de x. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 9. O que é o 9? Está marcando aqui que o nosso x é dias. Então, este 9 são 9 dias. Então, eu terei 16 operários para abrir uma valeta de 80 metros de comprimento por 3 metros de profundidade. Eles levarão 9 dias para fazer. Ok? Espero que com isso vocês possam estar aí. Espero que com isso vocês possam ter entendido melhor. Ok? E em breve aí tem mais coisa pra gente estar postando, tá? Inclusive o pessoal da faculdade, alunos meus da faculdade, ex-alunos da faculdade, agradeço aí pelo carinho, tá? Agradeço aí por vocês também estarem visitando aí a página do Face, tá? Agradeço. E também estarei postando lá as derivadas que pediram, ok? Já em breve estarei preparando aqui para vocês as aulas para a gente colocar as derivadas, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Professor Eliel, um grande abraço, tá? Até mais, gente. Fiquem com Deus.